Eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Gente, esse livro foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano de 2022 e eu vim aqui para contar para vocês o que eu achei desse livro. Foi uma experiência bem surpreendente para mim, porque eu já tinha lido 2 livros da Taylor Jenkins Reid. Eu tinha lido Maybe in Another Life e Evidence of the Affair, e os 2 eu tinha feito essa leitura em inglês. Então, quando eu comprei esse livro aqui lá no começo do ano, numa promoção da Amazon, foi meu primeiro contato com a escrita da Taylor Jenkins Reid traduzida. Então, foi o primeiro livro que eu li da autora em português e eu gostei demais dessa narrativa. A Taylor Jenkins Reid, ela se tornou uma das minhas autoras favoritas porque ela tem um estilo de escrita bem diferenciado. Ela testa muitas técnicas narrativas para construir os textos, para construir os personagens, para envolver a gente na trama. E eu acho que esse é um dos maiores diferenciais da autora. Então, nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história de uma banda, que são os The Six, e a Daisy Jones, que ela é uma cantora aí solo até o começo dessa história. Para começo de conversa, quando a gente começa a ler o livro, ele não é uma narrativa comum. Então, a gente não encontra a voz de um narrador, os travessões, as vozes dos personagens. A autora decidiu contar essa história em forma de notícia. Então, é como se a gente estivesse lendo naquelas revistas famosas ali uma entrevista com a banda. Então, a gente tem a jornalista aqui, ou o jornalista, porque isso não fica muito claro no começo dessa história. A gente descobre quem é o jornalista ou a jornalista só no final aqui. Acho que uma das 10 últimas páginas a gente descobre quem que tá fazendo essa reportagem. Mas até então a gente não sabe quem é essa pessoa, ela não é mencionado o nome, a gente não entende qual é a relação dela com a banda, por que ela tá fazendo essa reportagem. Ela apenas começa a entrevista dela. E aí, gente, os capítulos a gente divide como se fosse mesmo uma biografia. Então, a gente começa entendendo muito da história da Daisy, né? Por que ela decidiu entrar no mundo da música, como que foi essa infância dela. A gente vê que tem bastante inspirações, assim, com o mundo real. A autora, ela não fantasia astros do rock, muito pelo contrário, ela deixa bem explícito a realidade, os desafios, as coisas que eles vivem, né? Então, não tem nada aqui camuflado, principalmente por causa disso. É uma leitura para mais de 18, tá, gente? Porque a gente tem aqui temas abordados que são temas um pouco mais delicados para serem falados, e tem os temas comuns que a gente já pode imaginar que fazem parte aí dos astros de rock, como drogas, álcool, sexo. Então a gente tem muito disso aqui no livro. Então tem esses temas mais delicados que a autora aborda, eu acho que ela aborda com bastante responsabilidade. Tem esses temas que são mais comuns, que a gente já espera que tenha dentro de um livro falando sobre astros do rock. Então a gente conhece primeiro a Daisy, a gente entende muito sobre o passado dela, e depois a autora ela vai desmembrando os protagonistas da banda, né? Então como que eles seguiam a fama dele, as turnês dele sem a Daisy, e o que acontece para eles se conhecerem e decidirem se tornar Daisy Jones and the Six. Então, a gente entende como que eles fazem essa junção, né? O que leva essas duas bandas, esses dois artistas aí de carreira solo. Eu falo 2 porque a gente tem a Daisy na carreira solo, fazendo as músicas dela, e a gente tem a banda, os The Six. Então, a gente tem essas duas situações e aí eles vão se aproximando ao longo do livro. E como eu disse, gente, tem o jornalista ou a jornalista aqui ao longo da história que vai contando todo esse processo por anos. Então, conforme vocês vão andando na leitura, inclusive fiz várias marcações, a gente vai tendo a evolução temporal mesmo, como se fosse uma linha do tempo. Inclusive, quando eu tava lendo, uma coisa muito engraçada aconteceu, porque eu esqueci por alguns momentos que eu estava lendo um livro de ficção.
ao longo da leitura, a autora constrói tão bem as passagens, os textos, as reflexões aqui, que a gente tem mesmo a ilusão de que a gente está lendo a biografia de uma banda. Então, eu achei isso muito, muito interessante, tá, gente? E, assim, tem muitas reviravoltas, tem momentos que vão te emocionar, tem escolhas bem polêmicas que principalmente um dos personagens aqui toma ao longo da história. Então a autora ela aborda esses temas mais sensíveis de uma forma muito responsável, e eu gostei assim da forma como ela traz esse realismo para a narrativa. Além disso, gente, um extra aqui nas últimas páginas aqui, eu acho que vai dar talvez para vocês darem uma olhada, talvez fique um pouco embaçado por causa da câmera. A autora escreveu todas as músicas que a banda canta, que faz sucesso. Então, além dela construir toda a história, toda a biografia, todo esse background dos personagens, ela também se preocupou em trazer as letras das músicas. E eu achei uma coisa bem curiosa, gente, que março de 2023, pelo Prime Video, tá prometido aí a adaptação cinematográfica desse livro aqui da Taylor Jenkins Reid. Então já tá aí, né? Faltam poucos meses aí pra gente poder assistir essa adaptação. Eu tô bem, assim, ansiosa pra ver como que vai ficar. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid, ela não me decepcionou comparado com os outros livros que eu li da autora. São personagens que a gente se emociona, são personagens que têm passado, porque eu acho que um dos grandes problemas dos livros de ficção, muitas vezes, é não colocar passado nos personagens. Então ele simplesmente aparece e a gente não sabe muito bem de onde veio aquele personagem, por que ele tá ali, qual que é o papel dele na história. E aqui é muito diferente, tá, gente? Aqui a gente tem uns porquês que os personagens aparecem, a gente entende a importância deles na história de verdade. Então eu acho que essa construção de texto, essa construção de mundo, foi uma das coisas que mais me impressionou nessa narrativa. Então, com certeza, é um dos livros que eu não poderia deixar o ano acabar sem vir contar pra vocês as minhas impressões. Então é isso, gente. Tem muitas coisas aqui que eu não mencionei no vídeo, por motivos óbvios, pra não dar spoiler pra vocês. Mas eu super recomendo essa leitura. Tô bem ansiosa com a adaptação cinematográfica pra ver como é que vai ser tratado esses temas no cinema. E é isso, tá? Então, se você já leu a Taylor Jenkins Reid, se é a sua autora favorita, me deixa aqui nos comentários outras indicações de livros que vocês gostam. Falando nisso, eu esqueci esse ponto importante. Recentemente, a autora publicou o livro Malibu Renasce. E o Malibu Renasce eu não li ainda, mas é o meu projeto de leitura aí mais pra frente. Ele é como se fosse uma continuação de Daisy Jones and the Six, porque tem um personagem aqui da história que ele vai aparecer, ou ela vai aparecer, bem forte em Malibu Renasce. Então eu fiquei bem curiosa, eu não peguei esse spoiler, tá, gente? Eu sei que tem um dos personagens aqui que vai estar em Malibu Renasce, então me deixou super curiosa para ler também esse livro da autora. Mas é isso, esse aqui eu acho que se tornou um dos meus queridinhos de 2022. Eu gosto muito da escrita da Taylor Jenkins Reid, fiquei bem preocupada de ler em português, porque eu já tinha gostado muito da escrita dela em inglês, então eu não queria me decepcionar com a escrita, mas não me decepcionou, tá, gente? A tradução tá muito boa, tá muito impactante, tá no estilo da Taylor Jenkins Reid mesmo, então, assim, super vale a pena. Não li esse livro em inglês, pretendo fazer essa leitura para fazer essa comparação com mais propriedade, mas a impressão que eu tive lendo esse livro em português foi ótima, tá? A minha experiência de leitura, eu acho que me trouxe muitas questões também para refletir, como eu disse para vocês aí logo no começo do vídeo. Ela aborda algumas questões polêmicas, algumas situações delicadas, mas eu acho que ela faz tudo isso com muita responsabilidade, com muita propriedade. Então, é isso, tá? Então me contem aí nos comentários se você já leu esse livro, se você pretende fazer essa leitura em breve. E qual é o seu livro favorito da Taylor Jenkins Reid, que eu quero saber. Então me deixa aqui nos comentários. Falem pra mim também de outras indicações, de outros autores que vocês leem, que vocês gostam também, pra gente fazer essa troca, né? Essa experiência aqui literária no YouTube.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Então é isso, gente. Deixa o like aí pra mim, um super beijo e até o próximo vídeo.